Fala, time! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria trazer aqui para vocês o conceito de funções puras, né? O que são, para que serve, como que a gente utiliza. E é um conceito bem fácil de vocês entenderem. Provavelmente, se você já tem ali um pouco mais de 3, 4 meses de desenvolvimento, aprendendo, ou se você já é bem sênior na área, você já utilizou esse conceito. Só não por esse nome, eu acho que vale legal a gente trazer o nome real dessa, não sei como chamar isso, funcionalidade, que são funções puras, né? E como a gente utiliza ela no dia a dia, né? Então, indo aqui para o computador, o que são funções puras? Para uma função pura, ela tem três, quatro premissas, né? Que ela precisa seguir. Então, ela precisa receber tudo que ela precisa, tudo que a função precisa para ser executada, ela precisa receber por parâmetro, tá bom? Ela não pode depender de uma variável, de um estado global, então ela precisa receber isso por parâmetro. Uma ressalva sobre isso, mas eu vou falar mais para frente. Ela precisa ter um retorno, né? Ela precisa retornar alguma coisa e ela não pode modificar nenhum estado global, né? Não pode modificar nenhum estado global. Eu coloquei aqui, né? Não pode utilizar nenhum estado global. Alguma variável ali de flag, provavelmente, que vocês tenham, né? Vocês teriam que passar isso por parâmetro. Então, basicamente, essas são as premissas, né, de uma função pura. E por que essa aqui é meio discutível? Porque em algumas linguagens, como o Swift, que eu vou mostrar exemplo agora, a gente pode utilizar extensions, né? E a gente consegue acessar o próprio valor, por exemplo, de um double utilizando self. A gente pode entrar num assunto muito teórico aqui e falar, então realmente não é pura, é pura. Eu considero puro porque acaba facilitando a gente, né? Contanto que a gente não modifique esse estado global, né? A gente retorne isso. Então eu acabo considerando que essa função pura, tá? Só vale uma ressalva aqui também, tipo, então é melhor usar função pura do que utilizar funções que alteram o estado global. Cara, eu acho que depende do que você está escrevendo, no cenário que você está escrevendo, sabe? Depende de um monte de coisa. Não tem certo e errado. Então função pura é melhor do que função não pura. Cara, não tem certo e errado, tá? E queria trazer aqui para vocês um exemplo de como a gente consegue transformar uma função não pura utilizando o Swift, né, com extensions. A gente está com o Xcode, vocês verem, a gente tem uma extension de string e basicamente ela está removendo os caracteres numéricos da minha string, né? Então vocês podem ver, eu tenho um hello 123 word, ele remove, fica só hello world. Tá, essa função aqui, ela não está no conceito de ser pura, né? Então, como a gente começa fazendo isso? Primeiro, a gente precisa retornar. Então, a gente vai retornar uma string, certo? Faz sentido. Lembra que eu falei que ela não pode alterar nenhum estado global da nossa estrutura, né? Então, aqui, a gente já vai começar removendo esse self, beleza? Que nem eu falei, a gente não poderia acessar nenhuma estrutura global, né? Mas como a gente está utilizando extensions do Swift, a gente permite receber esse self aqui, né? E aí, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode vir aqui, por exemplo, fazer uma new string igual. A gente poderia retornar direto, né? Isso aqui ele já retornaria a nossa função e ela já estaria pura. Mas só para vocês entenderem melhor, quem não é do mundo do Swift, né? Então, aqui a gente tem a nossa new string e eu vou dar um return new string aqui. E basicamente a gente deixou a nossa função pura aqui para vocês, né? Por exemplo, vamos criar uma outra função aqui que vai ser add prefixo, por exemplo. A gente vai adicionar um prefixo que a gente vai salvar, né? Um arquivo. Então, eu vou vir aqui, vou passar aqui o prefixo, falar que é do tipo string. Aqui eu já posso remover o mutating, tá? Então, porque não é mais mutate. Então, também fica um adendo aí. Se a sua struct tem mutate, né? Se a sua função está utilizando mutate, provavelmente ela não é pura, tá? Já fica esse disclaimer aí. Aqui eu vou tirar o mutate. E aí a gente tem, por exemplo, eu poderia fazer self.
append para adicionar o nosso prefixo, né? Só que lembra que eu falei, aqui a gente está alterando o nosso self. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente vir aqui, let new string, vai ser igual a esse cara aqui. Então, aqui, a gente, em vez de usar o append, né, que ele é uma própria função mutating, a gente pode vir aqui e fazer self append prefixo, porque a gente vai estar passando para essa nova string esse prefixo, né? E eu vou aqui retornar uma string e aqui eu vou dar um return new string. Ah, Bruno, mas por que eu usaria tipo, funções puras? Qual que é uma vantagem legalzinha de usar? Uma coisa que eu acho que é muito legal é, por exemplo, eu tendo aqui na minha variável, né? Eu posso colocar no testString.removeNumeric e posso vir aqui, dar um add prefixo, passar o prefixo aqui de dev, por exemplo, de .dev, e vai funcionar tranquilamente na minha nova variável aqui. Opa, na verdade, eu preciso atribuir esse valor a uma nova variável, né? Então, let new string vai ser igual a esse cara aqui. Aí, se eu der o meu print new string, vocês vão ver que a minha função agora virou helloworld.dev, né? E aí, vocês devem estar pensando, pô, isso aqui está com cheiro de alguma coisa. Exato. Se a gente importar aqui o SwiftUI, para vocês terem um contexto, se eu der aqui struct myView, para retornar de view, por exemplo, eu vou colocar uma vstack, blá, 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 e pronto, dá um navigation title, e vocês entrarem aqui dentro da declaração do navigation title, vocês vão ver que ele retorna um SumView. É por isso que no SwiftUI a gente pode ficar sempre dando esses pontos navigation title, ponto padding, ponto aquilo, ponto isso. Por quê? Porque a gente sempre está retornando uma nova view com essas modificações, né? A gente nunca está alterando o estado global. E aí é por isso que a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, ponto offset aqui. Então a gente consegue utilizar na verdade, o SwiftUI ele utiliza funções puras, né? Aqui ele deu um erro de compilação, mas para vocês entenderem, se vocês tivessem, por exemplo, uma função aqui, deixa eu ter uma arroba publisher aqui, var text, e aí aqui, por exemplo, no seu onAppear, vocês fizerem alguma coisa, por exemplo, vocês chamarem uma função aqui, função setText, enfim, e vocês fizerem text igual a dev, por exemplo, e aqui vocês chamarem essa função setText, essa função setText, ela não então essa função aqui, ela acaba não sendo uma função pura. Por quê? Porque ela está atualizando o estado global. A gente poderia também ter, por exemplo, um arroba state var is loading, por exemplo, se ele for a false, mas se ele for igual a if isLoad for igual a true, a gente vai retornar. Não, aqui, por mais que eu passe um parâmetro aqui, por exemplo, eu vou setar meu texto como string, e aqui eu vou setar, por exemplo, dev, acaba também não sendo uma função pura. Por quê? Porque eu estou utilizando, dependendo de alguma coisa global, né? Então, basicamente, funções puras são funções que tem ali, elas recebem tudo que elas precisam dentro do seu escopo, fazem toda a lógica, né? Fazem o que elas deveriam fazer, a sua função, e retornam um valor sobre isso, né? Então, é basicamente esse conceito de função pura. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Só arrumando aqui para não terminar com um warning, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Conceitinho bem básico aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!